É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Maria. E eis que estou convosco todos os dias. Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus sejam com todos vocês. Que culto lindo, né? Momentos lindos aqui que nós temos hoje acompanhado aqui no nosso culto. E tivemos agora aqui a apresentação do vídeo da nossa série Ruídos. E não sei se você percebeu aqui, enquanto o vídeo passava, que haviam algumas falas de Jesus, e enquanto as falas de Jesus aconteciam, as palavras de Jesus eram proferidas, haviam outros barulhos, outros ruídos também acontecendo simultaneamente, né, ao mesmo tempo. E a nossa série tem essa proposta, nos levar a ouvir a voz de Jesus, as palavras de Jesus, aquilo que Ele tem a dizer, enquanto nós estamos cercados de muitos ruídos, não é? Então hoje nós vamos seguir aqui dando sequência a esta série. Nós, domingo retrasado, né, nós falamos sobre a experiência do silêncio dos amigos de Jó, em relação a Jó. Nós falamos também sobre o silêncio de Deus em relação a Jó. E hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Jó em relação a Deus. Então hoje nós vamos ver sobre o silêncio de Jó. Meus irmãos, o nosso texto hoje está lá no livro de Jó, então, capítulo 38. Então convido você que está com a sua Bíblia a abrir comigo lá, no livro de Jó, capítulo 38. Nós vamos começar lendo esses 3 versículos aqui, o versículo 1, o 2 e o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus irmãos, nós estávamos olhando para... Nos outros domingos, domingo passado também, nós vimos os questionamentos de Jó. Nós vimos que Jó e os seus amigos eram muito bons quando se tratava de argumentar, de questionar, de tecer palavras. As conversas entre Jó e os seus amigos, elas iniciam lá no capítulo 4 do livro de Jó. E essas conversas, elas vão acontecendo, elas vão se avolumando até o capítulo 37. Essas conversas encerram no capítulo 37 com a última fala de Eliú. Mas, meus irmãos, a partir desse capítulo que nós acabamos de ler aqui, o capítulo 38, agora Deus começa a travar um diálogo com Jó.
Então, a partir desse capítulo, nós vamos ver aqui essa conversa entre Deus e Jó. E a cena agora aqui, ela muda. Não é mais Jó que está questionando a Deus, mas a partir do capítulo 38 aqui, isso se inverte. A cena, ela muda agora. Agora é Deus que começa a questionar Jó. Deus começa a interrogá-lo. Deus agora, que antes estava em silêncio, então agora começa a falar com Jó, meus irmãos. Ele começa a fazer perguntas para Jó. É como se Deus olhasse para Jó e dissesse: Jó, eu até agora fiquei em silêncio, eu até agora estava aqui quietinho no meu canto, Jó. Mas agora, Jó, você vai ficar quietinho. Você vai ficar em silêncio. Até agora eu te ouvi, Jó. Eu ouvi tudo o que você tinha para dizer, Jó. Eu ouvi pacientemente tudo aquilo que os teus amigos tinham a dizer, Jó. Mas agora, Jó, você fica em silêncio, Jó. Porque agora sou eu que vou falar, Jó, com você. A cena, ela muda, meus irmãos, a partir do capítulo 38. É como se Deus falasse para Jó, olhasse para Jó e falasse, dissesse: Jó, agora sou eu que vou fazer as perguntas, Jó. E Jó, eu vou te chamar agora, Jó, para fazer parte. Agora eu vou dar uma aula que talvez ninguém te deu, Jó. Aquela aula que você faltou na escola bíblica dominical, Jó. Lembra que você não foi naquela aula da escola bíblica? Aquele curso que a igreja ofereceu para você lá e você faltou aquele dia. Você faltou aquela aula, Jó. Ou você fez o curso de teologia, Jó. Você fez o curso, a sua faculdade de teologia, mas teve uma cadeira, uma matéria que você faltou. Você não fez aquela cadeira, Jó. Então eu vou te dar aquela aula que você faltou, Jó. Sabe aquela aula que você não foi, Jó? Senta aí um pouquinho agora, que agora chegou a minha vez, Jó, de te dar essa aula. Deus coloca Jó no seu devido lugar, meus irmãos. Deus agora, Ele vai fazer isso. Ele vai dizer: Jó, agora você fica em silêncio, Jó. E a partir de agora, você vai me escutar. Você vai me ouvir. Você já parou para pensar, meu irmão? Quando Deus coloca alguém contra a parede, Deus fez isso com Jó. Deus botou Jó contra a parede. Se Jó, agora eu vou dar um checkmate em você, Jó. Checkmate. O checkmate de Deus, meus irmãos, às vezes ele acontece na nossa vida. Às vezes muitos cristãos precisam, nós em muitos momentos da nossa vida precisamos de um checkmate de Deus. Deus às vezes precisa nos colocar na parede e dizer: olha, você anda muito agitado. Você anda muito inquieto, você anda pensando em muitas coisas, a sua mente está muito agitada. E aí Deus te pega e te coloca contra a parede. Diz: agora você vai me ouvir. Nós, em muitos momentos da nossa vida, vamos viver essa experiência com Deus, em que não vai ter mais ninguém, é só você e Deus. É uma conversa tete a tete com Deus. Deus vai ter com você essa conversa. Em algum momento da nossa história, Deus vai nos chamar para conversar como Ele fez com Jó. E Deus chama Jó para conversar. E Deus chega para Jó: Jó, agora você vai ficar quietinho, Jó. Quietinho. Sabe aquele seu filho que está achando que sabe tudo da vida? Aquele seu filho que acha que tem todas as respostas para todas as perguntas que existem? Ele sabe tudo. Aí você que é pai, chega e coloca o seu filho no lugar e diz assim: peraí, não é assim que a vida funciona. Fica quietinho. Agora sou eu que vou falar. E eu vou explicar para você como é que a vida funciona. Você que é pai, você sabe que muitas vezes você teve que colocar o seu filho no lugar também. Deus também faz assim com a gente. Deus também, muitas vezes, Ele vai nos tratar assim, meus irmãos. Ele vai ter uma conversa conosco, Ele vai ficar frente a frente conosco.
E Deus, ele se manifesta aqui, meus irmãos. E como que ele se manifesta aqui? No versículo 38, se você observou o versículo 1 do capítulo 38, versículo 1, veja só o que diz no começo do versículo. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade. Deus fala do meio da tempestade. Muitas vezes, Deus se revelou na história. Deus se manifestou, Deus se revelou no meio de uma tempestade. Isso aconteceu no livro de Êxodo também. Você deve lembrar, quando o povo estava reunido, o povo de Israel estava ao redor do Monte Sinai. E o Monte Sinai, por causa da manifestação, da presença, da glória de Deus sobre o monte, lá em Êxodo diz que o monte, ele pegou fogo, ele fumegava. O Monte Sinai fumegou, meu irmão. E de cima do monte o povo avistava, saía relâmpagos, trovões. O povo ficou com tanto medo ao presenciar aquela cena. O povo ficou tão amedrontado, tão acovardado. O povo olhou para tudo que estava acontecendo e eles gritaram e falaram para Moisés: Moisés, não permita que Deus fale conosco, porque nós vamos morrer. Fale você conosco, que Deus não fale diretamente conosco, Moisés. Eles ficaram com medo de ouvir a voz de Deus, porque Deus falou do meio da tempestade. Aqui, meus irmãos, Deus fala também do meio de uma tempestade. Do meio de uma tempestade. Deus sabe como falar conosco. E Deus sabe também, meus irmãos, quando falar conosco. Nós muitas vezes queremos determinar a forma como Deus vai falar. E muitas vezes nós queremos determinar o quando Deus vai falar conosco. A gente quer determinar o como e a gente quer determinar o como. Só que o quando e o como, quem determina não é você, não sou eu, não somos nós. É Deus. E Deus decidiu falar do meio de uma tempestade com Jó. Foi essa forma que Deus falou com Jó. Mas nós queremos um Deus que nós podemos controlar, essa é a nossa tendência. Aqui com Jó, na experiência de Jó, Deus falou do meio de uma tempestade. Mas se você olhar, por exemplo, a experiência do profeta Elias, você vai lembrar que Deus falou com Elias quando Elias estava dentro da caverna, através de uma brisa suave. Na experiência de Elias, Deus fala por meio de uma brisa suave. Mas na experiência de Jó, no meio de uma tempestade. Você percebe na Bíblia esses contrastes, né? Que coisa interessante, os contrastes. Esses contrastes do modo como Deus fala. Deus fala como quer e fala quando Ele quer falar. Domingo que vem o pastor Márcio vai falar sobre a brisa suave e a experiência de Elias, né? Não vou adiantar a mensagem dele aqui, vou deixar para ele fazer isso domingo que vem. Mas aqui nesse caso, Deus falou do meio de uma tempestade. E meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com esta tendência de pensar que Deus sempre vai falar com a gente da mesma forma. Nós queremos um Deus que nós podemos, como eu falei aqui, controlar. Queremos controlar o modo como Deus vai agir, o modo como Deus vai falar, determinar o quando Deus vai falar também. Só que é Deus que decide isso, é Deus que decide como Ele vai falar, quando Ele vai falar. É Deus que decide isso, não somos nós. Muitas vezes Deus vai se revelar a você no meio de uma tempestade também. Jó estava vivendo no meio de uma tempestade, no meio de uma provação. Ele estava no ápice, no auge do seu desespero, da sua crise. E é nesse momento, no auge da sua crise, que Deus vai se revelar a Jó. Muitas vezes Deus vai se revelar a você, meu irmão e minha irmã, no meio de uma tempestade. De uma crise que você está vivendo, como Jó.
Mas muitas vezes Deus vai se manifestar e Ele vai falar através de uma brisa silenciosa e suave. E o que Deus faz, meus irmãos? Deus faz 42 perguntas para Jó. Cerca de 42 perguntas. A forma como Deus vai falar com Jó é através de perguntas. Deus vai interrogar Jó. Deus vai fazer cerca de 42 perguntas para Jó. E a primeira pergunta que ele faz, nós lemos aqui, no versículo 2, vamos ver a primeira pergunta de Deus para Jó? Olha lá, versículo 2. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus começa fazendo uma primeira perguntinha para Jó. Quem é esse que obscurece com palavras o meu conselho, o meu desígnio, com palavras sem conhecimento? Quem é esse? Meus irmãos, uma frase que eu gosto muito do Max Lucado, o autor e escritor Max Lucado, fazendo um comentário sobre esse episódio na vida de Jó, olha só o que ele diz. Sobre as perguntas que Deus faz para Jó. As perguntas de Deus não têm a intenção de ensinar Jó. Elas possuem o desejo de assombrar. Não pretendem esclarecer, mas despertar. Não pretendem agitar a mente, mas fazer com que os joelhos se dobrem. Deus está, por meio dessas perguntas que Ele faz para Jó, colocando Jó no seu devido lugar de criatura. Deus está mostrando para Jó quem é quem no universo. Jó, você é a criatura, eu sou o Criador. Deus, por meio dessas perguntas, meus irmãos, Ele está levando Jó a abrir os seus olhos, a compreender essa realidade, de quem ele era, de quem Deus de fato era. Tentando explicar, Jó e seus amigos estavam complicando cada vez mais. Você já teve aquela experiência quando você tenta explicar uma coisa e você não consegue, você complica mais ainda aquilo ao invés de explicar? Você já entrou numa situação assim de uma conversa meio constrangedora, e você fala algo constrangedor, e aí você tenta explicar e a pessoa olha para você e diz assim: para que está complicando, está ficando mais complicado. Você já teve essa experiência que às vezes tentando explicar você acaba se perdendo nas suas palavras, você acaba complicando ainda mais, tornando aquela situação mais constrangedora, mais confusa. E a pessoa olha para você e diz: para, você está complicando mais. É o que Deus está dizendo para Jó. Vocês falaram tanto, Jó. Você e seus amigos tentando elucidar, tentando esclarecer as coisas, tentando explicar aquilo que é mistério, aquilo que não se explica assim de forma tão simples. Vocês acabaram complicando ainda mais as coisas, Jó, ao invés de simplificarem. Vocês confundiram mais as coisas, ao invés de esclarecerem. Porque a gente é assim. Nós seres humanos, meus irmãos, às vezes tentando explicar, nós complicamos. Nós obscurecemos o conselho de Deus com os nossos argumentos, com a nossa altivez, com as nossas percepções humanas, com a nossa ótica humana. Nós acabamos obscurecendo o conselho de Deus. Sabe qual é? Eu já disse isso uma vez aqui, vou repetir hoje. O meu maior desafio como pregador da palavra de Deus, sabe qual é, meu irmão? É fazer com que o meu raciocínio humano, a minha mente humana,
se curve diante do conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Fazer com que as minhas opiniões diminuam, para que as opiniões que Deus tem cresçam. Meu maior desafio, hoje eu conversando com a minha filha, a gente estava numa conversa ao redor da mesa, no almoço, eu falei assim: minha filha, uma coisa que tu precisa aprender, o pai às vezes pode ser que o pai esteja errado, muitas vezes eu vou estar errado, em relação à forma como eu penso. Falei isso para minha filha hoje. Muitas vezes o pai vai errar, tentando te explicar alguma coisa do jeito certo, eu vou errar, eu estou sujeito a erros, mas a Bíblia, a palavra de Deus sempre vai ter razão. Falei isso hoje no almoço lá em casa. A Bíblia, minha filha, sempre vai ter razão. Não importa o que a filosofia tem a dizer, não importa o que a sociologia, embora nós precisamos aprender muito com os outros campos do saber, isso é importante, aprenda, ouça, busque conhecimento. Mas, meus irmãos, a Bíblia sempre terá razão, não importa o que o homem está dizendo. Importa o que Deus tem a dizer. A Bíblia sempre terá razão. Então, eu imagino os amigos de Jó tentando esclarecer o que estava acontecendo com Jó, tentando decifrar o que estava acontecendo com Jó, o que estava por trás do seu sofrimento, tentando entender. Eu imagino eles como se fossem sombras humanas, que impediam que a luz e o brilho resplandecente da sabedoria de Deus e da glória de Deus pudesse chegar e iluminar toda a realidade e todo o cenário que Jó estava vivendo. Uma outra experiência também que eu tive, é claro que com a minha filha. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e de repente alguém chega e a sombra daquela pessoa atrapalha e você precisa de luz e alguém chega perto de você e coloca sombra e você não consegue enxergar? Um dia também eu estava lendo a Bíblia com a minha filha em casa e de repente eu não conseguia enxergar o que estava ali escrito porque ela ficou assim em cima da Bíblia, quase se jogou em cima da Bíblia, né? Eu falei: minha filha, a tua sombra, vai um pouquinho mais para lá, porque a tua sombra está atrapalhando aqui a visão do papai. E a luz não conseguia se refletir sobre a palavra de Deus, e eu não conseguia enxergar. Os amigos de Jó aqui funcionavam como se fossem sombras humanas. O raciocínio dos amigos de Jó, os argumentos dos amigos de Jó estavam colocando aqui uma sombra, meus irmãos, sobre Jó, sobre o seu dilema, sobre o seu sofrimento. E a luz da sabedoria de Deus não conseguia resplandecer na sua plenitude. Aquilo que nós muitas vezes dizemos e pensamos não passa de uma mera sombra. A verdadeira luz emana do próprio Deus e da sabedoria de Deus. A verdadeira luz, ela emana de Deus. Deus é luz, a Bíblia diz, e nele não há treva alguma. A Bíblia diz que Deus habita numa luz inacessível. Deus é luz. E muitas vezes nós estamos como os amigos de Jó e como o próprio Jó, lançando apenas sombras sobre aquilo que é a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria do próprio Deus. Então, meus irmãos, quando Deus começa aqui no capítulo 38 a se revelar a Jó, à medida em que Deus vai interrogando Jó, em que Deus coloca Jó na cadeirinha da reflexão e começa a questionar e lançar uma após outra pergunta sobre Jó, a sensação, a imagem que nós temos aqui é de um homem que antes era imponente, um homem que antes era argumentador, questionador. Aquele homem que era Jó, ele começa agora, que era questionador, agora ele vai encolhendo. Ele vai encolhendo, ele vai diminuindo de tamanho.
À medida em que Deus vai interrogando e vai colocando cada uma das suas sentenças, Jó vai indo cada vez mais para trás. E ele vai se encolhendo, ele vai se apequenando. Porque é assim, meus irmãos, quando nós estamos diante da realidade, da grandeza de Deus, do poder de Deus, quando Deus começa a se revelar a nós, nós encolhemos, nós nos apequenamos. Jó vai se encolhendo, vai se encolhendo. E diante de todas as perguntas e questionamentos que Deus faz para Jó, Jó fica sem argumento. Ele fica sem argumento. Acabam-se todos os argumentos de Jó. As palavras se dissolvem. E Jó agora, o que ele faz? Ele tapa a sua boca. Ele coloca a mão na boca. Onde é que está isso, meu irmão? Capítulo 40. Agora você vai folhear um pouco a sua Bíblia. Do 38 até o 40, você vai ver Deus fazendo ali várias perguntas para Jó. Essas perguntas vão se enfileirando até o capítulo 40 ali, meus irmãos. E olha só o que Deus diz aqui no capítulo 40. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó responde no versículo 3: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Não direi mais nada. O que Jó faz agora, meus irmãos? Fica em silêncio. E Deus fala. Às vezes Deus não fala com você porque você não para ouvir Deus falar com você. Quando é que você para ouvir Deus falar com você? Quando é que você realmente para ouvir Deus falar? Jó coloca a mão na boca, ele tapa a boca. Ele diz: agora é a minha vez de ouvir. E agora quem vai falar é o Criador do universo. É o Senhor de toda a história. É o Deus que controla todas as coisas. É o Deus que está acima de todas as coisas. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que sabe todas as coisas. E aí Jó, então, meus irmãos, ele agora fica em silêncio. Porque ele precisava saber quem de fato sabia. Às vezes a gente precisa saber quem sabe. É bom, né, quando você sabe quem sabe, né? Quando você vai na pessoa que você sabe, aquela pessoa sabe, eu sei o que ela vai me dizer o que eu preciso ouvir. Eu vou procurar aquela pessoa porque ela entende desse assunto. E quando ela falar, eu vou ouvir o que ela tem para falar, porque ela vai falar o que ela sabe. Ela sabe o que ela fala. Como é bom quando a gente sabe quem sabe. E Jó está aprendendo essa lição com Deus. Enquanto ele fica em silêncio, ele está aprendendo quem de fato sabe. E ele aprende a lição, meus irmãos, de que ele de fato não sabe. Ele pensa que sabe. Mas nós temos que lembrar e temos que saber quem de fato sabe. Deus é aquele que sabe. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, meus irmãos, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe aonde tudo vai terminar. Ele sabe todas as coisas. É interessante que quando Deus vai se revelar para Jó, Deus vai falando da sua criação. Jó, aonde você estava quando eu coloquei os alicerces da terra, os fundamentos da terra? Aonde você estava, Jó, quando eu criei esse mundo, Jó? Esse universo? Você nem era nascido ainda, Jó, você nem existia. Onde é que você estava, Jó?
quando eu estendi o céu. Aonde é que você estava, Jó? E Deus começa aqui a falar, meus irmãos, da sua criação. Da sua criação. Animal Planet. Discovery. Deus pega o controle e diz assim, eu vou ligar, vamos assistir aqui o Discovery aqui, Jó. Um Animal Planet. Você pode ver que nos capítulos 38, Deus vai falar sobre os animais, sobre o avestruz, sobre o crocodilo, e como que Deus criou cada animal e deu inteligência a esses animais. E Ele vai mostrando para Jó a sua sabedoria, que se revela na sua criação. É isso que ele faz com Jó. Senta no sofá e vamos assistir aqui um Animal Planet aqui, Jó. Vamos olhar os bichinhos, né? E como é bom quando a gente começa a olhar a natureza, né? Olhar a criação de Deus, e a gente vai ficando perplexo, nós vamos ficando assim, maravilhados, né, meus irmãos? Tem que existir um Deus por trás de tudo isso. Como diria Albert Einstein, né? Se Deus não existe, a gente vai ter que inventar um. Para dar conta de explicar todo esse mundo, a gente vai ter que inventar um Deus, porque não tem como. Se Deus não existe, a gente vai ter que inventar um para explicar tudo isso. Então, meus irmãos, Deus vai mostrando para Jó, através da sua criação, a sua sabedoria, que de fato Ele sim sabe. Ele sim sabe. E depois que Jó vai se apequenando, depois que Jó vai sendo esmagado pela revelação da grandeza, do conhecimento, da sabedoria de Deus, aí aquele Jó, meus irmãos, que nós vimos ali, questionador, agora ele é um Jó que se curva, que se arrepende e que se coloca no pó e na cinza. Ou seja, é um Jó que se coloca no seu devido lugar agora. Ele se coloca no seu devido lugar. E onde é que está isso, meus irmãos? No capítulo 42 de Jó. Veja só, capítulo 42 agora, versículo 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho? Lembra que Deus falou isso para ele lá no capítulo 38? Jó está dizendo aqui para Deus, você é esse que falaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Veja só, meus irmãos, mais uma vez aqui, Deus dizendo, escuta Jó, me escuta. Eu vou falar, Jó. E às vezes Deus faz assim conosco. Ele diz, olha, para por um momento, tudo que você está fazendo. Se desconecte um pouco do mundo, das vozes desse mundo. Te desconecta um pouco, para ouvir o que eu tenho para te falar. Então Jó entende isso. Jó, ele para ouvir Deus. E aqui, meus irmãos, ele continua, o texto continua. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Versículo 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meus irmãos, um dos versículos mais lindos da Bíblia. Essa é uma das declarações mais lindas de todo o texto sagrado. Você já deve ter ouvido músicas com esse versículo aqui. Muita gente compôs músicas lindas, músicas cristãs, baseadas nessa declaração aqui de Jó. Porque ela é linda. Ela é uma das mais lindas declarações que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Meus irmãos, Jó se arrepende de tudo que ele havia falado, de coisas que ele não sabia. Quando ele está diante desse Deus que se revela a ele no meio da tempestade, a única coisa que resta para Jó é se humilhar, é se curvar, é se dobrar no pó e na cinza, e reconhecer que Deus é Deus.
que Deus é o Criador e Ele é a criatura, que Deus é muito infinitamente superior a Ele, que Deus está para muito além, meus irmãos, de tudo aquilo que nós conhecemos, sabemos a respeito de Deus. Ele está para muito além disso. Deus não cabe na nossa mente que é pequena, que é finita. Deus não cabe, Deus não tem o nosso tamanho. Deus está dizendo isso para Jó. Jó, eu não tenho o teu tamanho, Jó. Eu não tenho o teu tamanho. E meus irmãos, Deus vai se revelar para Jó aqui, a partir do momento em que Jó para ouvir Deus. O triunfo de Jó não começa, meus irmãos, no versículo 7 do capítulo 42. A guinada, o triunfo de Jó vai começar aqui no versículo 1 do capítulo 42, quando Jó se arrepende, quando ele se quebranta. É aqui que começa o triunfo de Jó. Jó começa a ser restaurado a partir do seu arrependimento. Ele se arrependeu. Meus irmãos, enquanto nós não nos arrependermos, não há restauração. Deus só pode restaurar um coração arrependido. A vida de Jó só é restaurada a partir do momento em que ele se arrepende. Você quer restauração? Primeiro se arrependa. Se lance como Jó se lançou, no pó, na cinza, se quebrante, se curva diante de Deus, do Deus soberano do universo. Nós precisamos nos curvar diante dele. E aí quando Jó se arrepende, aí sim, meus irmãos, a vida de Jó começa a ser restaurada, reparada, reconstruída, refeita. Deus quer fazer tudo novo na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos nos arrepender. Deus quer fazer todas as coisas novas na nossa vida, como Ele fez na vida de Jó. O final de Jó é um final triunfante. Deus o restaurou. Mas, meus irmãos, começou com Jó arrependido, contrito, humilhado. O que Deus tem para fazer na nossa vida, muitas vezes, meus irmãos, depende desse passo de nos arrependermos, dessa decisão. Eu vou me arrepender, eu vou reconhecer quem Deus é na minha vida. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Depois que Jó ouve Deus falar, agora ele diz: os meus olhos te veem. O silêncio de Jó não apenas ajudou Jó a ouvir melhor a Deus, mas o silêncio de Jó o ajudou a enxergar melhor a Deus. O silêncio de Jó, meus irmãos, não serviu apenas para que Jó pudesse ouvir o que Deus tinha a dizer, mas também serviu para que ele pudesse ter uma visão mais clara de quem Deus era, para que ele pudesse de fato ver com os seus olhos espirituais quem Deus de fato era. Por isso que na sabedoria bíblica, o homem que abre a boca fecha os olhos. O homem que fecha a boca abre os olhos. No momento que a gente abre a boca, nós fechamos os nossos olhos. No momento que a gente se silencia, os nossos olhos se abrem. Essa foi a experiência de Jó. Quando ele ficou em silêncio e ouviu a Deus, os seus olhos agora foram abertos. E por isso ele pode dizer: agora os meus olhos te veem, te veem. Meus irmãos, Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Por quê? Porque Jó cresceu ouvindo os seus pais, desde pequeno, falando sobre Deus, sobre como Deus criou o mundo. Gênesis. Os pais de Jó liam a Bíblia para Jó.
desde a sua infância, meus irmãos, Jó ouviu falar a respeito de quem Deus era. Eu lembrei muito da minha experiência, porque eu nasci no lar cristão. E a Bíblia, a palavra de Deus, sempre fez parte da minha história, da minha vida. Desde muito pequeno eu ouvi os meus pais falando a respeito de Deus, da palavra de Deus comigo, desde que eu me conheço por gente. Jó também. Jó também. Ele conhecia a Bíblia. Jó lia a Bíblia. Jó ouviu desde a sua mais tenra infância acerca do Deus verdadeiro e único, o único Deus, Yahvé. Ele ouviu desde muito pequeno, como muitos aqui ouviram falar de Deus. E ouvem falar de Deus, por exemplo, todo domingo. Sempre quando nós pregamos a palavra de Deus aqui, domingo após domingo, você também é exposto à palavra de Deus, você fica exposto ao Evangelho, você também ouve a falar a respeito de Deus. Como Jó. Jó não faltava culto também. Jó era um homem correto, íntegro, temente a Deus. Ele ouviu falar muito a respeito de Deus. Ele ouviu muitas pregações, meus irmãos. Jó ouviu muitos sermões a respeito de Deus, sobre a palavra de Deus, muitos. Jó ia lá no YouTube, né, contextualizando, eu gosto de fazer isso às vezes, contextualizar, né, e ficava procurando pregação lá no YouTube, né, ele ouviu muitos sermões sobre Deus. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas chega um momento na vida de Jó, meus irmãos, em que ele tem uma experiência com Deus. Uma experiência real com Deus. Em que ele fica face a face com Deus. Em que ele entende que não basta ouvir sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Isso não é suficiente. Ele precisava ter uma experiência profunda com Deus. Então, meus irmãos, uma coisa é você ler a palavra de Deus. Outra coisa é você ter uma experiência com o Deus da palavra, o Deus que inspirou essa palavra, o Deus que inspirou os homens, os autores bíblicos para que escreverem o texto bíblico, para que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus. Você pode dizer que conhece a Bíblia, a palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus, mas você conhece o Deus da palavra? Meus irmãos, sabe por que eu leio a Bíblia todo dia? Sabe por que eu leio a palavra de Deus? Para ter um encontro com o Deus da palavra, para ter uma experiência com Deus, para conhecer melhor a Deus, o caráter de Deus, para ter um relacionamento com esse Deus que fala comigo através da sua palavra. Então não basta saber a respeito de Deus. Tem muitos teólogos ateus, né? Perdoe-me a contradição de termos, que dizem conhecer muito sobre teologia, sobre a palavra de Deus, mas não conhecem de fato a Deus. Não conhecem a Deus. Nunca tiveram uma experiência profunda com Deus. Um encontro real com a presença de Deus. Nunca experimentaram o que é ter uma comunhão profunda com Deus. O que é se admirar, se silenciar e saber, eu estou diante de Deus. Você já teve essa experiência de muitas vezes você estar no seu quarto? Você precisa ter esse lugar. Eu quero ajudar você aqui hoje a construir esse hábito. Você precisa ter um lugar lá na sua casa. Não sei se vai ser no seu quarto, não sei se você tem uma pecinha lá, que você chama da pecinha da bagunça, não sei se lá na sua casa tem uma pecinha, tem um quartinho desocupado, não sei, mas você precisa ter o seu ambiente, o seu espaço de leitura da palavra de Deus, aonde lá você vai ter uma estantezinha, você vai ter uma cadeirinha, um sofazinho, você vai ter ali também uma prateleira com alguns livros, você vai ter ali também as suas anotações, as suas reflexões, tudo anotado, você vai ter ali a sua agenda, as suas experiências com Deus, o que Deus tem falado com você, o que Deus tem feito, as orações que Ele tem respondido. Você precisa desse cantinho, meus irmãos, esse lugar, onde você fica a sós com Deus, onde você não é interrompido, onde ninguém vai te interromper. Você precisa desse, nós precisamos de um lugar assim.
De repente você mora num lugar, um sítio, de repente vai ser debaixo de uma árvore, mas que seja ali o seu lugar de encontro com Deus. De você parar um momento do seu dia, tudo que você está fazendo, se desconectar de tudo, de todas as vozes, todos os ruídos externos, e parar para ter uma experiência com Deus naquele lugar. Você precisa desse lugarzinho. Alguns aqui já estão planejando, né? Lá em casa eu acho que já estou pensando aqui, acho que tem um lugarzinho lá que eu vou começar a ajeitar, botar um sofazinho, né? Um lugar para tomar um cafezinho ali. Tem que ter um café, né? Um cafezinho bem passado, preto, né, Fabiano? Tem que ter passado na meia da avó, né? Aquele café assim, café raiz, passado na meia da avó, raiz. Você vai tomar aquele cafezinho bom assim, café do lado, a Bíblia do outro, e ali você vai cultivar o seu relacionamento com Deus. Você vai construir a sua história, a sua amizade com Deus. Jó está dizendo: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, agora sim eu tenho um amigo para toda a vida. Jó se tornou amigo de Deus. A partir dessa experiência que ele tem com Deus, Deus se torna agora o seu chegado. O seu chegado. Como é bom ter Deus como nosso chegado, né? Deus é o meu chegado. Deus, Ele é próximo. Deus é aquele que está sempre perto de mim. Deus é meu amigo. Agora sim, eu conheço a Deus. Pode ser que você tenha frequentado a igreja há muitos anos. Pode ser que você tenha lido a Bíblia muitas vezes. Mas tem que haver um momento na sua vida em que as escamas dos seus olhos precisam cair. Como foi com Jó. Teve um momento na vida e na história de Jó em que as escamas dos olhos de Jó caíram. E então, meus irmãos, ele contemplou a Deus face a face. Face a face. É tempo de estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. É tempo de termos, de fato, um relacionamento real com Deus real, com Deus vivo e verdadeiro. Você quer isso? O seu coração anseia por isso? Você procura isso? Você persegue isso? A sua alma clama aí dentro de você por isso? Por ver a Deus, por contemplar a Deus, por conhecer a Deus mais profundamente, por ter uma comunhão verdadeira com Deus? Então, meus irmãos, eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Quero convidar você a se colocar de pé. Convidar o grupo de louvor também a vir até aqui à frente. Eu quero fazer um convite para aqueles que querem, de fato, ter uma experiência profunda com Deus. Querem deixar de conhecer a Deus só de ouvir falar, como Jó. E querem, a partir de hoje, ter um relacionamento verdadeiro com Deus, real com Deus. Um relacionamento, um encontro verdadeiro e pessoal com Deus. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus que quer se revelar a nós, é um Deus que quer se relacionar conosco. Deus deseja muito isso, meus irmãos, mais do que nós, mais do que você deseja. Deus deseja muito mais se relacionar com você, porque Ele te criou para isso. Ele te fez para isso, para que você pudesse ter comunhão com Ele, uma comunhão profunda e verdadeira. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será que precisa se abater uma tempestade sobre a sua vida, para você começar a ouvir Deus falar com você, como foi com Jó? Para você ter uma experiência real, profunda com Deus? Será que é necessário uma tempestade se abater sobre a sua vida?
para que de fato você se curve, se dobre, se arrependa, se coloque no pó e na cinza diante de Deus e diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não sabia o que eu estava fazendo, o que eu estava falando, eu estava, Senhor, num caminho totalmente contrário, Senhor. Eu estava perdido, eu estava na escuridão, eu estava em trevas, Senhor. Mas eu agora, Senhor, estou diante do Deus que se revela no meio da tempestade. Deus é o Deus que se revela na tempestade. Ele fala conosco. Ele fala. No seu silêncio, Deus fala com você. Ele se revela a nós. E é isso que nós queremos, precisamos, buscamos. E a cada encontro de domingo é aquilo que nós queremos aqui juntos celebrar e experimentar essa maravilhosa presença de Deus. Saber que de fato nós estamos diante de um Deus vivo e verdadeiro, que fala conosco, que se manifesta a nós, que se revela a nós e que nos chama para caminhar mais perto dele, mais perto. Que as escamas, Senhor, dos nossos olhos venham cair nessa noite. Nós queremos te ver como Jó te viu. Nós não queremos mais te conhecer só de ouvir falar, Senhor. Nós queremos te conhecer, Senhor, de te enxergar, de te ver, de saber de fato quem tu és, Senhor. Nós queremos saber quem tu és, Senhor. Quem tu és. Te revela a nós, Senhor. Te mostra a nós. Te faz conhecer a nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso, Senhor. Enquanto o grupo de louvor canta essa canção, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você que deseja isso, você que procura isso, você que está vivendo como alguém que está tateando no escuro, procurando alguma coisa, tentando encontrar um sentido, um propósito, um significado para a sua vida, saia do seu lugar, venha até a frente. Eu quero orar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua história com Deus, eu quero orar pela história que você vai começar a construir, a escrever a partir de hoje com o Deus que se revela a nós e que quer se revelar a você hoje. Venha até a frente, deixe o seu lugar. Se Deus está tocando o teu coração, aí onde você estiver, saia, deixe o seu lugar, venha até a frente. Não perca essa oportunidade. Esse é o momento de você ter uma experiência real com Deus, de você sentir, perceber o agir de Deus na sua vida, na sua história. Saia do seu lugar, venha, nós vamos orar por você. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade. Venha, venha com seu coração aberto. Venha desejando muito isso. Oh Senhor Deus, nós te buscamos, Senhor, de todo o nosso coração. Nós queremos te conhecer, Senhor, mais profundamente. Quem tu és, Senhor Deus. Nós queremos mergulhar fundo, Senhor, nessa experiência, Senhor, e desfrutar, Deus, da tua doce presença, Senhor, da tua companhia, Senhor. Oh Senhor, vem te revelar a cada um de nós. Nós queremos, Senhor, desfrutar da tua presença, Senhor. Te revela a nós, Senhor. Te revela a nós, Senhor, nessa noite. Oh Senhor, abre os nossos olhos. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Tira as escamas, Pai, para que nós possamos te enxergar, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor Deus. Oh Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Oh Senhor, nós reconhecemos que somente tu és Deus, que tu és aquele que fala do meio da tempestade, Senhor. Tu
Tu és aquele que habita numa luz inacessível, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tu és o Deus grandioso. Tu és o Deus que se revela a nós, Senhor, nós cremos. Esse nome é poderoso, esse nome. O nome de Jesus, poderoso, maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és invencível, Senhor. Esse nome é grande, esse nome, Jesus. Grande é o teu nome, Senhor. Maior do que tudo, Senhor. Mais forte do que tudo, Senhor. Nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos humilhar, Senhor, nessa noite. Queremos nos arrepender. Porque muitas vezes nós falamos sem pensar, Senhor. Muitas vezes saem da nossa boca, Senhor, palavras frívolas. Palavras sem conhecimento. Muitas vezes tentando, Senhor, explicar, consertar as coisas, nós pioramos as coisas, porque nós queremos fazer as coisas, Senhor, muitas vezes do nosso jeito, e do nosso jeito não dá certo. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, nessa noite. Nós queremos nos arrepender, Senhor, nessa noite, porque muitas vezes nós obscurecemos, Senhor, o teu conhecimento, a tua sabedoria, o teu conselho, o teu desígnio, Senhor. Mas nós queremos pedir, Senhor, nessa noite, que a tua luz resplandeça sobre as nossas sombras, sobre as trevas, sobre toda a escuridão, Senhor. Que a tua luz, ela venha brilhar, ela venha resplandecer, dissipando toda a escuridão que há no nosso pensamento, na nossa vida, na nossa mente, as trevas, Senhor Deus, que essas trevas elas venham serem dissipadas pela tua luz, Senhor Deus, pela tua luz, pela tua luz. Quando a luz de Deus, meus irmãos, se reflete, toda a escuridão vai embora. Ele dissipa todas as trevas. Ilumina, Senhor, as nossas mentes. Ilumina os nossos corações. Ilumina, Senhor, os nossos olhos, Senhor Deus, para que nós venhamos te ver, para que nós venhamos te contemplar, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos ver ao Senhor. Nós queremos te conhecer melhor. Nós queremos saber quem tu és, Senhor Deus. Nós não queremos te conhecer apenas de ouvir falar, nós queremos ter uma experiência pessoal, real, verdadeira, íntima, profunda com o Senhor, Deus. Nós queremos te conhecer verdadeiramente, Senhor, verdadeiramente. E nós queremos, Senhor Deus, de todo o nosso coração, Senhor, todo o nosso coração, nós te queremos. Nós ansiamos, Senhor, por estar mais próximos, mais perto do Senhor.
cada dia mais, queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Queremos estreitar o nosso relacionamento de amizade com o Senhor, de comunhão com o Senhor. Te revela a nós, Senhor. Eu quero colocar a vida desses meus irmãos que estão aqui agora, cada uma dessas pessoas que estão aqui agora, Senhor, que vieram até a frente, estão se rendendo diante do Senhor, estão se quebrantando diante do Senhor, estão abrindo os seus corações. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja visitando cada um desses corações, que o Senhor venha estar, Deus, abençoando, transformando, restaurando, Senhor, em nome de Jesus, abrindo os olhos, Senhor, como Tu fizeste com Jó, Senhor Deus, abrindo os olhos, Senhor Deus, de cada um aqui, para que nós venhamos de fato Te ver, Senhor Deus, Te conhecer, Deus, e que, Senhor, por meio do Te ouvir, Senhor, por meio do nosso silêncio, Senhor, das nossas bocas fechadas, que os nossos olhos sejam abertos, Senhor Deus, à medida em que nos silenciamos, para meditar, para contemplar, para admirar, que os nossos olhos continuem sendo cada vez mais abertos, Senhor, pelo Senhor, porque nós queremos Te conhecer, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, cada dia mais, que por meio do nosso silêncio, o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja revelado, Senhor, por meio do nosso silêncio, Senhor Deus. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, Pai. Abençoa cada um, Senhor, dos meus irmãos aqui, irmãs. Cuida de cada um, Senhor. Cuida do seu caminhar, Senhor Deus. Continue dirigindo os nossos passos cada dia, Senhor Deus. Vem dirigir os nossos passos. Vem conduzir o nosso caminhar, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.